O livro de hoje é a carta aos Colossenses, ou seja, os habitantes da cidade de Colossos. Meio pequena, sem grande importância, que ficava a 18 quilômetros de uma outra cidade maior chamada Laodiceia. Essa cidade aparece lá em Apocalipse. Paulo não conhecia pessoalmente a igreja dali, e ela provavelmente foi fundada por um homem que está mencionado no capítulo 1, verso 7, chamado Epáfras. Mas mesmo assim, Paulo tinha com essa igreja uma relação muito íntima, muito pessoal, muito cordial. Um dos membros dessa igreja era Filemon, para quem Paulo também escreveu uma carta que a gente vai ver daqui a algumas semanas. E esse Filemon era um homem rico, dono de um escravo chamado Onésimo. Acontece que esse Onésimo fugiu de Filemon, foi parar lá em Roma, onde Paulo estava preso. E lá pelas tantas eles acabaram se encontrando. Paulo evangelizou Onésimo e Onésimo acabou se convertendo. E aí ficou aquele dilema. A pena para um escravo fugido, que acabava sendo pego, era a morte. Mas Onésimo sabia que Deus desejava que ele voltasse para Filemon. Então o que Paulo faz? Ele escreve uma carta para Filemon e outra carta para a igreja de Colossos, da qual Filemon era membro. E manda por Onésimo, juntamente com um amigo de Paulo chamado Tíquico. A carta a Filemon a gente vai ver mais pra frente, mas a carta aos Colossenses foi escrita para combater um misticismo exagerado que acabava virando uma heresia. Era uma mistura das religiões judaica, grega e oriental, que defendia a adoração de seres espirituais, anjos, por exemplo, e dizia que esses seres espirituais seriam um meio de comunicação entre Deus e o ser humano. O tema dessa carta, então, é a primazia, o primeiro lugar de Cristo sobre todas as coisas. Paulo, então, escreveu essa carta entre 60 e 61 depois de Cristo em Roma, enquanto ele estava preso pela primeira vez. Isso é narrado lá em Atos 28, no finalzinho do capítulo. E o nome do livro no grego é Pros Colossais, significa aos Colossenses. Os versos-chave, que são aqueles que sintetizam a ideia principal dessa carta, estão no capítulo 1, de 15 a 18, falando de Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. E uma das formas pelas quais a gente pode dividir esse livro é em duas partes. A primeira, do capítulo 1 ao 2, mostra a supremacia de Cristo, como ele é superior a todas as coisas, a todas as criaturas, a qualquer ser que existe. E a segunda parte são os capítulos 3 e 4 e mostram a submissão a Cristo. Já que ele é superior a tudo, então vamos nos submeter a ele. E Jesus é visto aqui nesse livro como o centro de todas as coisas. Está justamente nesses versos que são os versos-chave. E mais um pouquinho. Vamos ler o capítulo 1, dos versos 13 a 20. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. E o Evangelho de João mostra bem claramente todas essas coisas. No capítulo 1, João fala assim: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e essa era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. E a partir do verso 10 ele volta. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornar
tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E ele mostra também, lá durante a última ceia, quando Jesus estava conversando com os seus discípulos e preparando cada um deles para as coisas que viriam logo em seguida, sua prisão, sua morte e sua ressurreição. No meio dessa conversa toda, Filipe chega para ele no capítulo 14 e fala assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E olha o que Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? E é isso que Paulo está falando aqui em Colossenses. Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Você quer ver Deus? Olhe para Jesus. Jesus é Deus conosco, é Deus andando, é Deus comendo, é Deus dormindo, é Deus chorando, é Deus fazendo milagres aqui. É Deus conversando com as pessoas, é Deus presente em todas as circunstâncias. E é o mesmo Deus que falou no finalzinho de Mateus: estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. E esse livro também tem várias lições para nós. A primeira delas é que a gente, às vezes, fica muito afoito, aflito, querendo falar de Jesus para as pessoas, mas a gente não pode inverter a ordem, não. Olha só, no capítulo 2, verso 7, Paulo fala assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. A vida que Jesus dá para nós, a gente só recebe se a gente estiver grudado nele, como um ramo que está enxertado numa videira. A gente precisa se alimentar de Jesus para que a gente possa ter essa vida. Essa vida, no capítulo 3, verso 3, é descrita assim: vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. É uma vida interior, é uma vida que se desenvolve dentro do nosso coração e dentro do nosso espírito. E só depois, como consequência, acontece o que está no capítulo 4, verso 5. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Você quer aproveitar as oportunidades para falar de Jesus para as outras pessoas? Então, primeiro, você tem que se alimentar dele. Você tem que desenvolver essa vida interior que está escondidinha. Só você e Deus conhecem. Você tem que desenvolver isso através de uma vida de oração, uma vida de leitura da Bíblia, uma vida de meditação a respeito de quem Deus é, de quem Jesus é, daquilo que ele faz por você, continua fazendo e ainda vai fazer. A partir disso é que você vai estar pronto para falar a respeito dele para as outras pessoas, para que elas também possam ter essa mesma vida maravilhosa que você já recebeu. E a outra lição é que seja o que for que vier parar na sua mão para você fazer, faça com toda a dedicação, com todo o afinco. Porque, na verdade, o que você vai fazer não vai ser para quem pediu para você. Vai ser para Deus, vai ser para Jesus. Olha o que Paulo escreveu no capítulo 3, verso 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Porque, na verdade, é para o Senhor. Olha o que ele fala na continuação. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, Senhor, que vocês estão servindo. Quando a gente está servindo as outras pessoas, a gente está servindo a Jesus. Jesus falou lá em Mateus, quando ele estava falando como ia ser na volta dele, ele disse que ele ia separar os seres humanos em dois grupos. Para um grupo ele ia falar: venham benditos do meu Pai, para o reino que está preparado para vocês desde antes da fundação do mundo, porque eu tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, vocês me deram de beber, tive nu, vocês me vestiram, tive preso, tive doente, vocês foram me visitar, tive necessitado, vocês me assistiram. E aí eles vão perguntar: mas quando foi que a gente te viu assim e a gente fez isso para você? E ele vai dizer: todas as vezes que vocês fizeram a qualquer um dos meus pequeninos irmãos, foi para mim que vocês fizeram. Para outro grupo ele vai falar: afastem-se de mim, malditos, porque eu tive fome, tive sede, tive nu, tive preso, tive doente, tive necessitado e vocês não fizeram nada. E quando foi que a gente te viu assim e a gente agiu dessa forma? E Jesus vai falar: todas as vezes em que vocês deixaram de fazer para alguns dos meus pequeninos irmãos, foi para mim que vocês deixaram de fazer. Então, todas as vezes que a gente faz ou deixa de fazer alguma coisa, é para o Senhor que a gente está fazendo ou deixando de fazer. Lembra disso? Não é para o seu chefe, não é para sua mãe, não é para o seu pai, não é para o seu professor, não é para qualquer outra pessoa. É para Deus. E esse foi o resuminho da carta aos Colossenses. Na semana que vem a gente vai ver a primeira carta que Paulo escreveu para os Tessalonicenses. A gente se encontra lá.